Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estava atento ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e a sua mão esquerda estava Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Raspadana, Zacarias e Mesulam. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos. Inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebitai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas que ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e o levita que ensinava o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: ide, comei a gorduras, bebei a doçuras, enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Amém? Glória ao nome do Senhor. Podemos aceitar? Queridos, houve 3 restaurações na cidade de Jerusalém e de Judá. 3 restaurações. A primeira restauração foi dos muros e das portas que estavam quebradas, tocado fogo, as muralhas em ruína. A segunda restauração foi da ordem social, religiosa e civil. Então, quando o povo, irmãos, estava no cativeiro, voltaram do cativeiro, houve 3 levas também de retorno. A primeira com Ciro, a segunda com Esdras e a terceira com Neemias. Quando Neemias chegou na cidade, tudo estava destruído, então começou-se aquela construção. Quando você lê o livro de Neemias, a gente para só até o capítulo 6. Mais um pouquinho vai até o capítulo 7. Mas quando você lê todo esse livro, irmão, você vê as riquezas daquilo que Deus fez na vida deste povo. O povo estava cultuando, o povo estava adorando, a cidade estava segura, tudo estava aparentemente no seu lugar. Tudo estava de acordo com aquilo que o pessoal ou o povo desejava que estivesse. Os sacerdotes estavam no culto, o governador Neemias estava governando, a cidade estava começando a se movimentar, mas houve uma necessidade no coração daquele povo, que ninguém chegou para falar ou argumentar. Nasceu no coração do povo uma restauração que foi coletiva. Não foi uma restauração que alguém pregou, alguém almejou, mas o capítulo 8 fala que o povo, irmão, exigiu que o escriba Esdras trouxesse a palavra da lei e começasse a ler. Foi um movimento, irmão, de multidão, porque quando você lê o capítulo 6 e o capítulo 5,
no capítulo 7, no versículo 10, a palavra de Deus fala que esse homem chamado Esdras, considerado Paulo no Antigo Testamento, ele propôs no seu coração em buscar a palavra de Deus, e não somente buscar a palavra de Deus, mas a ensinar e entender e explicar a palavra de Deus. Esdras, ele não queria somente aprender para si, ele não queria ter somente conhecimento, ele queria aplicar essa palavra, ele queria ensinar outros a palavra do Senhor. Quando o povo entendeu que necessitava
livro e você para e você não consegue mais ler. Então você começa a chorar. Você começa lá, o teu coração, a tua garganta fica meia, né? E as lágrimas descem naturalmente. É porque a palavra de Deus estava começando a fazer efeito, aleluia. Estava começando a fazer efeito, aleluia. Eles começaram a dobrar os seus joelhos e começaram a exaltar. Teve a época que os levitas disseram assim: não, pode levantar, porque o Senhor ainda vai continuar. E eles continuaram a falar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é somente para ser pregada, mas é para ser explicada. Havia 13 homens de Deus separados para que a palavra de Deus fosse realmente explicada. Então a palavra de Deus era pregada. E os sacerdotes aqui que estavam ao lado de Esdras começavam a explicar ao povo, começavam a ensinar o povo. Irmão, você só tem conhecimento da verdade quando você é tocado por ela. Você só vai chegar no conhecimento da verdade quando Deus tocar no teu coração e você tiver conhecimento. Sabe por quê? A nossa emoção é tocada pela verdade de Deus. A necessidade da mudança, de transformação. Aquele povo estava não somente reunido, mas eles estavam unidos. Eles não fizeram uma aglomeração somente. Estava pobre, estava rico, estava empresário, estava pessoa do campo, mas eles tinham um propósito único de buscar a presença do Senhor. Eles não estavam numa reunião social, mas diz que eles estavam unidos. A alma do povo era uma só. Eu posso ter a diferença com alguns dos irmãos, posso até ter a diferença com o pastor, mas nos assuntos de Deus, irmão, a gente tem que estar unido a nossa alma. Começou a entrar no coração daqueles homens. Eles sentiam a necessidade, meu irmão, de repartir aqueles que eles tinham. Aqueles que tinham roubado a casa, porque a palavra de Deus fala que tinham pegado a casa dos pobres e começaram a devolver aquilo que não era deles. Aqueles que não tinham nada, aqueles que possuíam grandes coisas, começaram a repartir com aquilo que não tinha nada. Por quê? Porque este é o movimento de Deus, irmão. O movimento de Deus é repartir com aquilo que você, com aquele que não tem nada. Você tem para aquele que é necessitado. Esse é o agir no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Toda vez que o poder de Deus se manifesta, toda vez que a palavra de Deus é pregada, esse é o resultado. As pessoas começam a liberar o seu coração.
buscar a Deus, estar na presença de Deus, estar em conformidade com a palavra de Deus, aleluia. Então, por que eu quero que Deus quer fazer? Deus, irmão, Ele quer colocar uma alegria permanente na minha vida. Ele quer colocar uma alegria permanente. O versículo 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma alegria, irmão, qualquer. Não é a alegria da palhaçada. Não é a alegria de você estar comentando e dar risada, não. Ela tem uma origem, essa origem é divina. E Deus, irmão, queria que essa alegria permanecesse no coração daquele povo. Por quê, irmão? Porque não adianta nós nos alegrarmos diante de Deus, mas a gente tem que se alegrar em Deus também, aleluia. A gente queria estar alegre em Deus. Hoje você está alegre em Deus, irmão. Hoje é o dia de você se alegrar em Deus, aleluia. E eles disseram, vamos jejuar. E começaram a jejuar. O povo, irmão, que ama a palavra de Deus, ele não se contenta apenas com 7 dias de festa. Eles queriam mais. Eles queriam mais. E passaram 24 dias buscando a Deus. Ficaram 24 dias buscando ao Senhor. Ficaram 24 dias aprendendo a palavra do Senhor. Todos os sacerdotes e levitas começaram a ensinar o povo. E o povo começou a temer, a querer Deus, a buscar ao Senhor, a estar na presença do Senhor. E aquele povo começou, irmão, a entender a palavra do Senhor, a conhecer a obra do Senhor, aleluia. Quando eu coloco, irmão, olha, irmão, eu não estou o pastor não tem, não. Quando eu olho para essa palavra, irmão, é essa palavra que vai me dar a vitória que eu tanto espero. Porque quando eu conheço a Deus, eu começo a entender o modo como Ele trabalha. E aquele povo começou a entender. Então Deus teve que cavar mais fundo ainda. E Deus estava dizendo, vocês vieram me adorar. Vocês vieram me buscar. Vocês choraram na minha presença. Mas agora nós temos que ir mais fundo. Nós temos que ir mais fundo, sabe por quê? Porque se eu quero chegar na plenitude de Deus, eu tenho que deixar Deus fazer as coisas na minha vida. Aí, no capítulo 9 do jejum, eles passam para o capítulo 10. O capítulo 10, se os irmãos puderem trazer aquelas cartas que os irmãos fizeram, foi justamente isso que o povo fez. O povo fez uma aliança com Deus. No capítulo 10, eles fizeram uma aliança com Deus, aliança selada. Quantos de vocês assinaram a sua carta aqui? Quantos assinaram aqui? Só 4? Quantos fizeram o pedido? Vocês colocaram o nome de vocês? Colocaram ou não? Pois tinham que colocar. Porque na aliança de Deus, irmão, você tem que colocar o nome. E sabe de onde veio o primeiro passo? De cima. Eu não sei se Deus vai rir da nossa ignorância, porque a aliança com Deus é coisa séria. A aliança com Deus da Bíblia é coisa séria, ainda mais quando eu assino. O capítulo 10 fala que veio Neemias, e ele foi o primeiro a vir, assinou e selou com seu anel tudo aquilo que ele estava tinha feito com Deus. Eles assinaram, então Deus disse assim, olha, está na hora de vocês começarem a tirar isso que está dentro do meio de vós. Vocês vão começar a tirar isso do meio de vós, porque eu quero a plenitude de vocês. Eu quero ser o Senhor da vossa vida. Vocês estão restaurados, estão na casa boa, estão cultuando, mas o coração de vocês não está de acordo. Vocês têm que tirar tudo que está no meio de vós. O povo, irmão, eles estavam vivendo, como eu falei, o sacerdote pôs a casa dele dentro do templo. Os outros começavam a fazer qualquer trabalho, abandonaram a casa do Senhor. O comércio estava estabelecendo. Deus disse, não, agora vocês vão ter que mudar, vocês vão ter que me adorar, vocês vão ter que seguir os meus estatutos. E eles disseram, nós queremos ser regidos pela palavra do Senhor. Então vamos assinar um decreto, vamos assinar uma aliança, e vamos assinar e selar com Deus, irmão. E Deus aceitou aquele selo, aceitou aquela aliança. Se Deus, irmão, tiver aceitado a tua aliança, o teu concerto que você fez nesses 40 dias, irmão, a bênção de Deus vai chegar. Mas se não, irmão, a bênção não vai chegar e você tem que aceitar, porque Deus, irmão, Ele não se deixa escarnecer por ninguém, Ele não se deixa escarnecer por ninguém. Mas se o teu coração está reto, conforme a palavra do Senhor, irmão, fica tranquilo, porque a vitória de Deus vai vir na tua vida. A vitória de Deus vai vir na tua vida. Naquele dia, irmão, quando o povo começou a
principalmente na mente do povo, tudo aquilo que Deus está fazendo e realizando. Alguns de vocês que estiveram aqui no púlpito falaram algumas coisas que Deus fez. Tem algumas bênçãos ainda reservadas para cada um de nós, e com certeza você voltará aqui e falará tudo aquilo que Deus vai te fazer. Você selou, você assinou, então a vitória de Deus vai vir para a tua vida hoje aqui nesse lugar, e eu acredito nisso, aleluia. E o povo começou a tirar, irmão, começou a tirar tudo aquilo, a se apartar de tudo aquilo que não era do agrado de Deus. A reforma de Deus, irmão, a vitória de Deus vai vir, meu irmão, começando pela palavra do Senhor. Amém? Porque a gente tem mais alguma coisa para fazer aqui nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de vitória, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso, fiel, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Eu procuro no meu coração, irmão, já há algum tempo, e não fazer jejum sem propósito. Eu sempre fiz isso. Nunca fiz. Eu não acordo no domingo, na segunda, e na manhã eu não faço isso. Não faço. Ah, tá na terça, aí eu comi muito, estou meio enfastiado. Tem um camarada que come muito, né? No dia anterior, ele disse, amanhã eu vou fazer jejum. Não faço. Ele come no dia anterior para amanhã eu faço jejum. Aí faz até 10 horas da manhã. Ele acorda às 7, faz até às 10. E eu procuro no meu coração não fazer nada com Deus se não for por propósito. Amém? Não faço. Porque o propósito é mais difícil do que eu acordar um dia e não fazer nada. Vocês vão deixar de lado isso para sempre. É claro que deixar o São Paulo, né? Ficar sem ver o jogo do São Paulo é difícil. É fácil. São Paulo é fácil. Ver o jogo do Corinthians. Deixar a Coca-Cola, o docinho. Mas não é isso. Deus não quer. Os irmãos fizeram muito de comida. Mas tem algo na minha vida que isso realmente tem que sair da tua vida. Isso realmente tem que tirar. Se a gente colocar o propósito e dizer assim, Deus, eu nunca mais vou falar uma mentira, nem que isso me traga dano. Aleluia, Jesus. Aí é o propósito. Deus, eu nunca mais vou olhar aquilo que não se deve olhar. É verdade. Aí é um negócio. Glória a Deus. Eu nunca mais vou fazer fofoca do meu pastor. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca mais vou abrir minha boca para maldizer. Eu nunca mais vou me reunir para falar de ninguém. Isso é um propósito. Tirar Coca-Cola, docinho, é fichinha. Tirar farinha, que eu gosto muito também. Mas coisa aquilo que vai doer na tua língua, no teu coração. Aleluia. Deixa Deus arrancar isso. Tem gente que tem, né? Isso vem, me perdoe, parece que vem de família, está enraizado ali. Então diga a Deus, começa a cortar, corte agora isso, porque isso eu não quero para a minha vida. Eu não quero colocar, deixar abalar o ministério por qualquer coisa. Eu não quero colocar entre nós alguma coisa que nos abale a nossa amizade. E a gente não vai deixar que ninguém abale isso também. Não vai colocar divisão entre nós, então a gente tem que podar, cortar a todo momento e fazer esse propósito de não deixar essas coisas entrar. Aleluia. Vai entrar, pode entrar, mas na minha vida em particular não vai